Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e agora nós vamos estudar o mínimo múltiplo comum. Olá, primeiramente, nós temos que entender o que é o mínimo múltiplo comum. Então, o menor múltiplo de dois ou mais números naturais diferentes de zero é o que chamamos de mínimo múltiplo comum e representamos pelas iniciais MMC. Então, sempre que vocês virem um exercício, calcule o MMC entre os números abaixo, por exemplo. Esse exercício está se referindo ao mínimo múltiplo comum entre esses números. Existem três formas de calcular o MMC de dois ou mais números naturais. A primeira forma é conhecendo seus múltiplos. Então, como exemplo, vamos calcular o MMC entre 12 e 30. Primeira coisa que a gente faz, nós fazemos uma listinha com alguns múltiplos de 12. A gente já viu na aula sobre múltiplos que os múltiplos de um número natural são infinitos, então a gente não vai conseguir escrever todos. Nós vamos escrever alguns, os primeiros. Então, os múltiplos de 12 são 0, 12, 24, 36, 48, 60 e por aí vai, né? Uma quantidade infinita. Os múltiplos de 30, 0, 30, 60, 90, 120 e a lista continua. Mas qual é o menor múltiplo comum entre 12 e 30? Qual que é o menor número que está nessas duas listinhas ao mesmo tempo, na listinha de múltiplos de 12 e na listinha de múltiplos de 30? O 60, certo? Então, 60 é o MMC entre 12 e 30, porque é o menor múltiplo comum entre esses dois números. A segunda opção é fazendo a decomposição em fatores primos desse número. A gente pode fazer de duas formas. Nós vamos fazer o mesmo exemplo, calcular o MMC entre 12 e 30, só que primeiro nós vamos decompor esses números separadamente. Então, eu vou fazer a decomposição em fatores primos do 12. Eu não vou explicar passo a passo, porque a gente já tem uma aula sobre isso, então aconselho que vocês assistam. Mas a decomposição em fatores primos do 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Também vou fazer a decomposição em fatores primos do 30. Fazendo isso, a gente descobre que o 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Então, agora, para calcular o MMC entre 12 e 30, eu vou observar essas duas fatorações e vou multiplicar os fatores, tanto comuns quanto não comuns entre elas, observando que quando a base é a mesma, eu vou escolher aquela que tem o maior expoente. Como assim? Então, vamos lá, calcular o MMC entre 12 e 30. O número 2 está nas duas fatorações? Está. Então, ele vai fazer parte do meu cálculo do MMC. Mas na fatoração de 12, ele está elevado ao quadrado. Na fatoração do 30, não. Então, a gente vai pegar aquele que está elevado a uma potência maior, que é o 2 ao quadrado. Então, na minha operação do MMC, no meu cálculo do MMC, eu vou usar o 2 ao quadrado. O 3 apareceu em alguma das fatorações? Sim, apareceu nas duas. Então, ele estará no meu cálculo do MMC. O 5 apareceu em alguma das duas fatorações? Sim, apareceu na fatoração do 30. Então, ele também estará no meu cálculo do MMC. Não tem mais nenhum número, não apareceu nenhum outro número primo nas minhas fatorações. Então, o meu MMC vai ser o produto entre esses números que eu falei. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, fazendo esse cálculo, eu descubro que o MMC entre 12 e 30 é 60. Assim, nós também podemos fazer essa decomposição em fatores primos de forma simultânea. Como assim? Então, vamos fazer isso passo a passo. Primeiro, nós vamos escrever os dois números, um ao lado do outro, separados por uma vírgula, e colocar um traço vertical à direita dos nossos números, como está feito aí no slide. Depois, nós vamos encontrar o menor número primo, que é divisor de pelo menos um desses números.
Então, observem que como o 12 e o 30 são números pares, o número 2 é um divisor dos dois ao mesmo tempo. Então, vou colocar o meu 2 do lado direito do traço e vou fazer a divisão. Da mesma forma que a gente faz a divisão durante o processo da decomposição em fatores primos. Então, vou dividir 12 dividido por 2 dá 6. O meu 6 vai ficar abaixo do 12. 30 dividido por 2, 15. Então, o meu 15 eu vou colocar abaixo do 30. Terceiro passo. De novo, nós vamos encontrar o menor número primo, que é divisor de pelo menos um desses dois quocientes que a gente encontrou. Então, observem que o 6 é par. Então, o 2 é um divisor de 6. Não é um divisor de 15, mas não tem problema, porque eu quero um número que divida pelo menos um dos dois. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Vou colocar o 3 abaixo do 6. O 15 não é divisível por 2, então eu vou repetir. Vou colocar o outro 15 abaixo do 15 que a gente já tinha encontrado. Quarto passo. A gente vai continuar o mesmo processo, procurar divisores primos, até que o nosso quociente seja 1. Então, a gente estava na terceira linha da decomposição. Então, os nossos quocientes até aqui eram 3 e 15. Então, qual que é o menor número primo que divide ou 3, ou 15, ou os dois ao mesmo tempo? O 3. Então, fica 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Agora, o nosso quociente é 1 e 5. Qual que é o menor número primo que divide pelo menos um desses dois quocientes? O 5, certo? Então, o 1 eu vou só repetir, porque já era o quociente que a gente estava procurando. 5 dividido por 5, 1. Então, agora os nossos dois quocientes são iguais a 1. Nesse caso, para calcular o MMC, é só multiplicar esses valores que eu encontrei do lado direito do traço. Então, o MMC entre 12 e 30 é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, que é o mesmo resultado que a gente já tinha encontrado quando fizemos esse cálculo das outras duas formas.